você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje nós vamos conversar sobre uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, uma pesquisa sobre o consumo de drogas entre estudantes da própria universidade. Sobre o assunto está conosco Vitor Souza Peixoto, ele é integrante do Grupo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Humano da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. Vitor, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Pois é, o porquê da faculdade se interessar por um tema que, mesmo entre os universitários, ainda deve ser recheado de tabus? É exatamente porque não há muita pesquisa sobre isso dentro da nossa universidade. Nós precisamos de um mapeamento. Em todo o Brasil, na maioria das universidades grandes, das federais, nós temos todos um mapeamento do que está acontecendo com o uso de drogas, incluindo álcool, tabaco e de drogas lícitas e ilícitas, entre os universitários. Nós não tínhamos isso aqui em Alagoas. Agora nós temos um que fez a nossa pesquisa envolvendo os alunos do primeiro período de todos os cursos da universidade em 2007, quando nós recolhemos esses dados. Por isso essa importância toda. Então quer dizer, quando o aluno entra na universidade, ele ainda não tem a vivência de universidade, não dá para dizer se o ambiente universitário propiciou essa relação dele com a droga ou não. Foi exatamente esse um dos objetivos, descobrirmos como está a situação ao entrar na universidade. Eles já bem jovens, a maioria entre 16 e 20 anos, saber como é que está essa situação deles antes da influência da universidade, para assim conseguir entender como é que eles estão chegando lá. Quanto tempo de pesquisa, Vitor? Já tem alguns anos. Essa pesquisa iniciou-se em 2007 com o recolhimento dos dados. Durou cerca de 2 meses esse recolhimento, um pouco mais, com o incentivo do professor Auro, que era um professor da Faculdade de Medicina que hoje já está aposentado. Após esse período, os dados foram coletados, foram colocados em um programa chamado EpiInfo, um programa feito para análise de estatísticas e análise de dados. Todos os dados foram lá colocados à disposição dos alunos para a gente começar a escrever, mas a partir disso nada foi feito até 2010. Em 2010 nós formamos um grupo com a professora Divanise, que foi a coordenadora do curso de medicina lá. Ela criou esse grupo que se chama Atenção à Saúde e Desenvolvimento Humano. Esse grupo está relacionado com vários outros tipos de pesquisa com alunos, tanto de medicina, quanto de educação física, de enfermagem, odontologia, vários cursos ligados à saúde. Então, um dos rumos desse grupo é pesquisar drogas. Então, nós criamos esse grupo, recolhemos esses dados que estavam lá inutilizados e construímos alguns artigos relacionados a esse tema. Qual foi o universo pesquisado? Foi o primeiro período de todos os cursos. Isso dá quantos alunos? 1.446 alunos. 1.446. Em torno disso, foi cerca de 88% dos alunos que entraram na universidade naquele ano. E um detalhe interessante é que vocês não se restringiram às drogas ilícitas, mas incluiu aí também o álcool e o tabaco. O foco era as drogas, mas o álcool é muito prevalente, é um número muito maior do que as outras na universidade. Então, nós tivemos que nos focar um pouco mais nisso. As perguntas estão mais próximas do universo do álcool, do uso do álcool, do que relacionado a outras drogas. Inclusive, as outras pesquisadas, a gente procura estabelecer alguma relação. Se já utilizou maconha ou cocaína ou outro tipo de droga associado ao álcool, se não utilizou, e por aí vai. Como é que está essa relação? Quando a gente pergunta sobre cocaína e pergunta sobre álcool, é claro que até a expressão deve mudar. Né? Então, quer dizer, sinceridade é algo que se busca, mas talvez não se colha quando a gente fala da ilícita em relação à lícita. Como é que tem sido os números dessa relação? Então, com relação à cocaína, a gente tem um número muito baixo para utilizar. A gente não chegou a utilizar os dados de cocaína como uma questão primordial para o uso de artigos, como a gente está utilizando. Mas nós temos cerca de 12% dos alunos, ou um pouco menos, que disse já ter utilizado cocaína. A maioria sem associação ao uso de álcool. Esse foi o caso. Mas nós temos alguns dados interessantes com relação ao uso de cigarro, por exemplo. Que cigarro, a grande maioria dos estudantes que respondeu ter utilizar cigarro ou já ter fumado, a maioria disse já utilizar em associação ao álcool. A grande maioria, cerca de... É um número pequeno, 12, 10, 11%. Esse é o número dos que utilizaram cigarro em associação ao álcool.
mas os que utilizavam cigarro sem associação é um número menor, 9%, cerca de 9 a 10%. Então, a gente vê que há uma relevância no uso do cigarro relacionado ao álcool. E isso prejudica bastante a interrupção do uso, porque esses alunos que disseram utilizar cigarro, 5,6% disseram utilizar cigarro com frequência, sempre, no consumo diário. Esse pessoal disse que 96% deles disse sentir necessidade de interromper o uso. E um dos dados que a gente vê frequente, uma coisa que a gente vê frequente nos artigos, é que é difícil parar o uso de cigarro muito em decorrência do uso do álcool. Porque quando a pessoa interrompe o uso do cigarro, muitas vezes fica com raiva, irritado, com ansiedade e acaba indo beber. Para assim, bebendo, aproveita, uma tragadinha. Exatamente. Aí, de lei, né? como com frequência bebe e fuma, quando vai beber sente saudade, a necessidade de fumar. É difícil saber quem comanda o outro, quem é que puxa quem é que associa quem. É difícil, a gente não tem como ter certeza. Nossos artigos, a gente tem uma descrição, são artigos que nós trazemos os dados. Poucas hipóteses, não é o objetivo deles. Nós trazemos um mapeamento, o que é que está acontecendo com o álcool, com o cigarro, com a maconha, entre os alunos do primeiro período de 2007. Então, quer dizer, não dá para dizer, embora seja pouco provável que alguém que seja usuário contumaz, por exemplo, de cocaína, nunca tenha bebido ou fumado. Não. A maioria, como a gente vê, 87,6% no nosso artigo já consumiu alguma droga. A grande maioria... 87%. 87%. Um percentual muito alto, é praticamente a totalidade. E são alunos muito jovens. O mais importante desse artigo é esse fato. São alunos entre 16% e 20%. E 20 anos. 16 e 20 anos. Então são muito jovens. A universidade não teve muita influência na vida deles, mas 87,6% deles já utilizaram. Beberam pelo menos alguma vez. A maioria está relacionada ao álcool. Quando a gente fala das drogas ilícitas, esses números caem muito. Isso naturalmente é uma pesquisa espontânea. As pessoas declaravam ou não existia nenhuma mais incisiva nesse sentido. A gente entregava um questionário, eles respondiam o questionário de acordo com... Algumas pessoas não quiseram responder algumas perguntas, outros quiseram, mas a maioria delas responderam, porque era bem anônimo, respondia, e nós não utilizamos nome, não utilizamos nada desse tipo, só os dados e se eles estavam no primeiro período, não comentava. Agora, Vitor, a questão do gênero foi levada em consideração? Mulheres e homens? Foi. Uma das coisas interessantes é que realmente os homens são a maioria ainda, nesse caso, mas as mulheres estão chegando muito perto. Nós temos lá assim, normalmente o uso dessas drogas aconteceu entre 55% dessas pessoas que utilizaram, 55% deles eram homens, mais 45% eram mulheres, e eles já estavam chegando muito próximo. E isso tem acontecido na maioria das pesquisas que nós utilizamos como base para a construção dos nossos artigos. As mulheres, em alguns pontos, chegam tão próximas do homem e não tem essa diferença tão relevante. Já estão muito... Nós temos nós focamos um pouco nesse dado Isso em todos os quesitos, no álcool, no Em todos fumo. os quesitos. Como é que é, por exemplo, quais são os números que vocês têm, por exemplo, da utilização de maconha? De maconha nós temos que 7,4% dos estudantes utilizaram maconha alguma vez na vida. Só 7,4%? Nesse caso. Assumidos, Assumidos, Mas esses são alunos jovens, alunos que acabaram de entrar na universidade. Talvez se a pesquisa atingisse um número maior de estudantes relacionados em todos os períodos do curso, talvez podemos até ter um pouco de certeza que o número seria maior. Mas como são alunos jovens sem muita influência da universidade, esse número passa a ser mais E as mulheres estão numa participação ativa dentro desses números? A maioria deles, repito, a maioria é homem, mas também tem uma boa quantidade de mulheres. Pois é, tudo isso no início, não? Acho que a grande preocupação aí que se tem com esses números que você acaba de apresentar, primeiro de que ainda não houve a influência do próprio ambiente universitário, um ambiente de liberdade, um ambiente onde as pessoas precisam ser livres, né, para poder o seu pensamento fluir, etc. Segundo, é a idade com que isso vem acontecendo. São alunos jovens, acabaram de entrar na universidade, é um período de transição. É muito importante deixar claro isso, porque eles estão saindo da adolescência, entrando no mundo adulto, no mundo de mais responsabilidades, de mais obrigações.
Então, esses primeiros meses em que eles estão lá dentro da universidade, que foi quando nós entrevistamos, é muito importante para a vida deles. É o período que eles estão se sentindo mais à vontade para fazer o que quiserem, ter as próprias vontades, sem precisar pedir autorização. Então, é muito importante nós termos uma ideia do que está acontecendo com eles nesse momento. E com essa pesquisa nós tentamos conseguir isso, saber o que estava acontecendo nesse período. Pois é, e tudo isso antes da Marcha da Maconha, antes da Marcha das Vadias, antes de outras marchas que vêm por aí, antes dessa efetiva, né, ação de alguns grupos para até mesmo a liberação da venda e o consumo da droga. Tudo antes disso tudo. A gente já tem esses números. Um pouco mais adiante, uma nova pesquisa pode ser bastante reveladora. É o que a gente quer fazer esse ano, iniciar essa nova pesquisa com os alunos que entraram esse ano na universidade, nos objetivos. Pois é, exatamente sobre essa outra pesquisa nós vamos conversar após o intervalo comercial. Uma conversa bastante interessante. Eu acho que todo mundo deve estar muito preocupado. O que é que acontece? Alunos que ainda estão ingressando na Universidade Federal de Alagoas estão nessa situação. O que deve acontecer com esses alunos passados aí 2, 3, 4 anos dentro da universidade? Muito provavelmente será alguma outra pesquisa. Mas isso a gente vai saber com o Vitor logo após o intervalo comercial. O Pauta Especial volta já.